Certo. É, o livro são As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, e aí o subtítulo dele é As Virtudes Fundamentais para Conduzir uma Equipe ao Sucesso. Como alguém que já lê, realmente eu acho que faz muito sentido o que ele fala. E o autor é o John C. Maxwell, ele é um pastor evangélico e também escritor. Ele já vendeu mais de 19 milhões de livros. E o primeiro livro dessa série, se não estou enganado, foi o primeiro mesmo, é As 21 Irrevogáveis, acho, Leis da Liderança. Acho que é assim. Irrefutáveis. É, É o que eu estou Irrefutáveis, é lendo. isso mesmo. As Irrefutáveis. 21 Irrefutáveis, é. Toda vida a gente troca um nome. O português é riquíssimo para isso. Aí, É. aí o que acontece? Ele vai completar, o autor vai completar 75 anos no dia 20 de fevereiro, agora, ou seja, ele ainda está vivo, graças a Deus. Quem sabe ainda lançar aí algum livro 25 de dessa fevereiro, né? qualidade ou melhor. 20 de fevereiro. 20. Ele faz 75 anos. Dos, dos, das qualidades que ele colocou, eu selecionei três. Eu creio que a Amanda não vai escolher as mesmas, mas mesmo que ela escolha as mesmas, eu acho que Mas, é aquela Felipe, questão da o compreensão. ideal é o Diga. seguinte: a gente passar para ela os capítulos que já foram comentados, porque ela pega outros, Aham. né? Sim, sim, tá certo, tranquilo. Tranquilo. Não, mas eu queria dizer que mesmo que ela pegasse os mesmos, acho que ela teria ainda reflexões diferentes, entendeu? Sim, A claro, acrescentar, sem dúvida. entende? Mas vamos lá. É, o que eu pulei caráter e carisma, fui direto para comprometimento, né? Não porque caráter e carisma sejam intuitivos, mas porque por questão de comprometimento foi o primeiro que me chamou a atenção assim, mais forte e de um modo muito forte mesmo. Ele tem algumas tiradas muito boas em todos os capítulos, e nesse do comprometimento, eu faço questão de ler, porque as duas primeiras tiradas que eu digo, né, dele, porque elas são bem, como é que eu posso dizer? São pesadas, são frases de outras pessoas, né, que ele escolheu para introduzir, mas enfim, vamos lá. Comprometimento. Distingue os empreendedores dos sonhadores. Aí ele começa com uma frase do CEO da Ethnis Corp, que diz assim: as pessoas não seguem líderes descompromissados. Comprometimento pode ser demonstrado de várias formas, inclusive pelo número de horas que você quer investir no trabalho, pelo seu esforço em melhorar suas habilidades, ou que você faz em favor dos seus colegas de trabalho à custa de sacrifício pessoal. E aí a outra frase que ele escolheu foi de um dramaturgo, e Maurílio chegou. Bem-vindo, Maurílio. Foi de um dramaturgo, e é uma frase, Maurílio, sobre comprometimento. Ele diz assim: aquele que deu o melhor de si para a sua própria época, viveu para todas as épocas. Embora eu não concorde. Ah, Nildo, seja bem-vindo, Nildo. Embora eu não concorde com isso absolutamente, é, é um princípio, né? Se você deu o melhor de si para a sua época, você provavelmente construiu um legado e deixou um legado aqui, Uhum. né? E vamos lá. A história que ele conta para embasar o comprometimento, né, que ele vai dar ênfase nesse capítulo, é a de Michelangelo, que apesar de Michelangelo amar a escultura, ele foi chamado pelo Papa para pintar, resumidamente a história, a Capela Sistina. E aí ele se comprometeu, né, profundamente em fazer isso e ampliou de 14 gravuras que ele ia pintar para 400 figuras em 9 cenas do livro de Gênesis, mais os 12 apóstolos. E isso custou a ele
4 anos de comprometimento. Ele diz que ele relata aqui que quando o Michelangelo acabou, isso custou a saúde da coluna dele, isso envelheceu ele, e os amigos dele não reconheciam aquele velho, de tão velho que ele ficou, né? Michelangelo, mas ele enfatiza que o trabalho de Michelangelo, embora não fosse a paixão dele pintar, o comprometimento foi tal e foi tão bem executado que ele levou a qualidade da arte daquela época, consequentemente de todas as épocas, né? Posteriores. E, e isso foi fruto literalmente do comprometimento de Michelangelo. Se ele não fosse comprometido com aquilo, se ele não tivesse aquele nível de comprometimento, não seria aquele, não estaria naquele nível. E até hoje a Capela Sistina é tida como uma referência, né, na arte, uma referência na história até. E aí eu vou só ler o último parágrafo desse trecho, que ele diz: sem dúvida, o talento de Michelangelo criou potencial para a grandeza. Entretanto, sem comprometimento, sua influência teria sido mínima. Seu nível de comprometimento, por ser visto na atenção que ele dispensou tanto aos refinados detalhes como à obra em seu aspecto pleno, opa, desculpa, seu nível de comprometimento pode ser visto, desculpa, eu li errado, na atenção que ele dispensou tanto aos refinados detalhes como à obra em seu aspecto pleno. Quando perguntaram ao artista por que estava trabalhando com tamanho zelo em um canto escuro do teto da Capela Sistina, que ninguém jamais veria, ele simplesmente respondeu: Deus verá. Né? Isso em Interessante, né? mim refere, sabe, assim, cria aquela referência do faça ao seu Senhor como faria Cristo, né? Boa noite, o celular está travando muito. Maurílio leu isso, ou escreveu isso. Tá certo, Maurílio. Vai acompanhando de acordo com o que der certo aí. Aí, todo capítulo tem uma fundamentação, e aí ele vai e enfatiza mais uma vez, e sempre no título do capítulo, tá, gente? E como é comprometimento, né? Ele tem uma frase aqui ressaltada que é: que diz assim: o mundo jamais viu um grande líder desprovido de comprometimento. Ed McElroy, eu acho que ele diz assim, da Força Aérea Americana, declarou: o comprometimento nos dá uma nova força. Não importa o que nos sobrevenha, doença, pobreza ou desastre. Nunca desviamos os olhos de nosso objetivo. E aí diz que para o boxeador, o comprometimento é poder se levantar mais uma vez depois de cair no chão. O maratonista é correr mais de 16 quilômetros após as forças irem embora. Para o soldado é chegar ao topo do morro, mesmo sem saber o que há do outro lado. Para o missionário é abandonar o próprio conforto para tornar a vida de outros melhor. E para o líder é tudo isso e mais, porque todos aqueles que ele lidera, que você lidera, dependem de você. É muito forte isso. Eu É, não vou, eu não vou ler os subtópicos, mas eu vou ler o título só dos subtópicos, mas é porque cada um deles eu queria que você tivesse a vontade de ler, porque cada um deles é bem, às vezes tem umas pancadinhas, sabe? é interessante. No, no nossa quebra nossa inércia, né? Tem um aqui que ele diz assim na fundamentação: o comprometimento começa no coração. Aí ele fala que, falando sobre Michael Jordan, né, da NBA, que diz que ele explica que é o coração que separa o bom do maior. Aí ele diz: se você quer fazer diferença na vida de outras pessoas como líder, olhe para o seu coração e veja se realmente está comprometido. O 2, ele diz: o comprometimento é provado pela ação. Aí ele cita um agradecimento, tudo é baseado em história real. Ele citou um agradecimento do cara que diz: ó, obrigado, ele foi eleito juiz, né, do espaço lá, Estados Unidos. Aí ele vai e diz:
Obrigado às 424 pessoas que prometeram votar em mim. Também obrigado às 316 que disseram que votariam em mim. Também gostaria de agradecer às 47 pessoas que vieram votar em mim na última quinta-feira. Aí ele finaliza com: dessas 424 iniciais, ele diz assim: também gostaria de agradecer às 26 pessoas que realmente votaram em mim. E assim, aí ele finaliza com: como você se sai quando se trata de realizar o que você se comprometeu a fazer. Eliseu? Eu acho que Eliseu caiu. Mateus, se Eliseu cai, o que acontece? Ele mesmo volta? E agora? Eu vou. E agora? Eu vou dar mais um minuto. Em um minuto eu continuo. 8h40 eu continuo. Bota aí uma musiquinha de elevador. Vai dar certo. Eu acho que o celular descarregou, se for celular. Aí, Eliseu? Tive um problema na conexão aqui. Não, tranquilo. Aí a gente deu um minuto para você voltar, você voltou no minuto. Certo, tranquilo. Aí, o comprometimento abre a porta da conquista. Aí mais uma frase forte que diz: o comprometimento é inimigo da resistência, pois é a promessa séria de se levantar e seguir adiante, não importa quantas vezes você tenha sido derrubado. Se você deseja qualquer coisa que vale a pena, precisa estar comprometido. E aí ele traz como todo capítulo também traz uma reflexão. Estão me ouvindo bem? Estamos. Tá, pronto. Aí o que acontece? Na reflexão desse capítulo, ele divide as pessoas em 4 tipos: as evasivas, que são as pessoas que não têm nenhum objetivo e não se comprometem com nada. A gente sofreu muito com isso, a OMP, esse ano. Tem as reticentes, que são as pessoas que não sabem se podem alcançar seus objetivos e por isso têm medo de se comprometer. Tem as desistentes, que são as pessoas que partem em direção ao objetivo, mas desistem quando a caminhada se torna difícil. E tem as totalizadoras, que são as pessoas que definem os objetivos e se comprometem com eles e pagam o preço para alcançá-los. E aí vale a pena ler isso aqui. Que tipo de pessoa você é? Tem atingido suas metas? Alcançou tudo que acredita ser capaz de fazer? As pessoas acreditam em você e o seguem prontamente? Se sua resposta a qualquer uma dessas perguntas for negativa, o problema pode estar em seu nível de comprometimento. Aí todo capítulo tem um reforço, né? Aí ele diz: para melhorar seu comprometimento, observe os seguintes pontos. Aí ele dá a dica aqui de Messal, né? Que é verificar, né? Dedicar um tempo para você verificar, se avaliar o quanto você está dedicando às pessoas, o quanto de dinheiro você está dedicando às pessoas, o quanto de tempo você está dedicando ao trabalho, à igreja, à família, às suas atividades físicas, ao seu próprio lazer. Tem um aqui que é muito forte, que é: saiba pelo que vale a pena morrer.
Isso aqui, para mim, bateu forte também, porque faz todo sentido com relação ao comprometimento. Eu acho que se você tem essa noção, eu posso dizer assim, o seu comprometimento deveria ser, se não for, automático, com aquela coisa ou aquele objetivo que você sabe que vale a pena morrer por aquilo. Uma das perguntas que todo líder deve fazer a si mesmo é: pelo que estou disposto a morrer? Se chegar a esse ponto, o que em sua vida você não seria capaz de fazer ou parar de fazer, né? Independentemente das consequências. Dedique algum tempo para refletir sobre isso. Escreva o que descobrir, depois veja se suas ações estão coerentes com as suas ideias. Ele está puxando muito nesse capítulo sobre a autoavaliação também, né? E sobre verificar se o que você idealiza é o que você está fazendo, né? Com relação à ação. Utilize o método Edison. Aí aqui eu vou resumir. Ele diz assim: se você acha difícil se comprometer, faça como Thomas Edison. Antes dele começar a inventar o que ele queria, ele chamava uma coletiva de imprensa e dizia: ó, vou trabalhar para inventar tal coisa. E aí partia, né? Para ir fazer os experimentos e inventar. Aí ele resume isso como: torne os seus planos públicos e poderá estar mais comprometido em cumprir aquilo que anunciou. E aí ele todo o capítulo sugere uma ação diária que essa aqui é outra que eu vou resumir porque ficou na minha mente também, toda a vida que eu leio, que ele diz: um jovem foi para o acampamento de basquete e lá tinha um jogador de basquete profissional. E aí o menino questionou sobre treinar todo dia, que ele não tinha vontade. Aí o jogador profissional disse para ele assim, ó, se você não treinar com o máximo da sua capacidade todo dia, algum dia, quando você encontrar um oponente, um rival com o seu mesmo nível de habilidade, ele vai ganhar de você. E aí ressaltou de novo, né, com isso a importância de estar comprometido com o próprio resultado, né? E ser responsável com o próprio resultado e comprometido. Aí ele lança por último, a última coisa do capítulo é uma pergunta: como você se avalia com base nesse padrão? E aí fica solto no ar, né? Essa reflexão. E, enfim, não perde tempo quem se pergunta sobre isso. Aí, palavras minhas. Isso. Eu vou passar logo para a generosidade, talvez por causa do tempo, né? Mas vamos lá. E aí, dessa vez, eu vou passar mais geral. Eu não vou me deter lendo tanto o trecho como eu li na outra. Generosidade. Sua vela não perde a luz ao acender a outra. Aí ele já começa também com duas frases bem fortes, que é: nenhuma pessoa jamais foi honrada por algo que recebeu. A honra foi a recompensa por algo que doou. E já tem outra. Esse foi de Calvin Coolidge, um presidente americano. E a outra é dele mesmo, né, desse próprio pastor, que é: doar é a coisa mais importante na vida. Engraçado que ele botou ele mesmo aqui, mas ele não diz que é ele que está dizendo isso. Ele enfatiza que a generosidade começa no coração, que apesar da gente ver pessoas riquíssimas como Bill Gates e outros aí, amigos dele, multibilionários aí, doando dinheiro, e ele não julga esses caras, ele não diz assim, eles estão doando porque tem muito, mas ele dá um exemplo de real doação, que é de uma missionária que dedicou 5 anos ali na evangelização de uns indígenas, ela e mais 5 homens. Um desses homens era marido dela. E perto dessa tribo indígena tinha outra tribo mais violenta, que desde
o século XVII. A última história que tinha havido de contato com eles era um padre que eles assassinaram. E aí, um belo dia, eles conseguiram fazer contato com essa tribo e essa tribo se mostrou amistosa. E aí, os 5 homens foram fazer esse contato. Essa mulher já tinha filho, né? Já, se eu não estou enganado, é isso mesmo, já tinha um filho. E já estava casada com um dos missionários, junto com ela, né? E ela ficou na primeira tribo fazendo trabalho missionário e os outros foram para lá. E passou-se um tempo de alguma interação e os missionários pararam de fazer contato, né? Nos primeiros dias deram muitas boas notícias, mas chegou um dia que eles pararam de fazer contato. Aí, quando o pessoal foi procurar, a equipe de emergência foi procurar, começou a achar os corpos deles boiando no rio, de um por um, inclusive o do esposo dessa missionária. E ela escolheu não voltar para casa, para os Estados Unidos, para o conforto da vida dela. Ela escolheu ficar lá evangelizando. E depois de um outro tempo, acho que depois de 2 anos, essa tribo que matou o marido dela, junto com outros 4 missionários, essa tribo se abriu a visitas e ela se prontificou aí. E ela foi, mas não para se vingar deles. Ela foi para evangelizá-los. E pelo testemunho dela e pela generosidade dela, né, no caso, alguns daquela tribo se converteram. Dentre esses, 2 dos 7 índios que mataram os missionários se converteram também. E aí ele fez essa comparação de os caras que doaram dinheiro, né? Porque supostamente estava sobrando. Isso aí só eu estou dizendo, né? Que para eles não ia faltar o que eles doaram. E ela, que foi generosa com o tempo de vida, né? Que foi generosa com, a, com algo, eu vou até dizer assim, com a memória do cônjuge dela, que ela perdeu, para a evangelização, né? Para a obra. É, eu vou, sobre generosidade ainda, né? Ele diz, para melhorar a generosidade, o primeiro princípio, agradecer por tudo que possui, porque é muito difícil uma pessoa que não é grata pelo que tem ser generosa com outros, né? Coloque as pessoas em primeiro lugar, porque ele diz que a valorização de um líder não está nas pessoas que ele tem o controle, mas está no quanto ou na generosidade que ele exige que ele coloque, né, nos outros, né? Ele exige de si mesmo, né? Não permita que o desejo de posse controle você. E aí vai bem a pegada mesmo de é melhor que você dê e não seja controlado pelas coisas que você tem, né? Doe mais, não seja controlado pelo que você tem. Né? Considere o dinheiro um recurso e aqui é muito interessante porque ele diz assim, não tem jeito de vencer o dinheiro se você for tratar ele como uma posse, porque ele diz assim, se você se concentrar em ganhar, é materialista. Se tenta, porém não consegue ganhá-lo, é perdedor. Se ganha muito dinheiro e o guarda, é avarento. Se ganha dinheiro e gasta, é perdulário. Se não se preocupa em ganhar dinheiro, não tem ambição. Se ganha muito dinheiro e ainda tem esse mesmo dinheiro quando morre, você é tolo por tentar levar consigo. Aí ele vai e diz: a única maneira de vencer como se trata o dinheiro, aliás, quando se trata de dinheiro, é não se apegar ao dinheiro, é ser generoso com ele, é usar ele como uma ferramenta, é realizar coisas de valor com o dinheiro. Isso aqui, para mim, é uma aula mesmo de generosidade de como lidar com o dinheiro, porque, enfim, acredito que está nessa pegada. Se você for atrás de jogar o jogo do dinheiro, você vai perder de alguma forma. Alguém, né? Ele diz que esse Stanley Jones diz assim: o dinheiro é um servo maravilhoso,
porém é um senhor terrível. E vai nessa pegada, né? O quinto ponto ele diz: desenvolva o hábito de doar. E aí ele cita uma obra do milionário chamado Andrew Carnegie, que aí eu vou ler depois esse livro, eu vou atrás depois dessa obra. Ele escreveu um ensaio chamado O Evangelho da Riqueza. E nele ele enfatiza que uma pessoa rica ela tem dois períodos na vida: o período de acumular riqueza e o período de redistribuir a riqueza. E só assim, gerando esse hábito de doar, é que essa pessoa rica não passou um tempo em vão aqui. E aí ele enfatiza no final: se você está escravizado pela ganância, você não pode liderar. Isso é muito interessante. Vocês estão aí ainda? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Sobre a reflexão, é a única parte que eu vou. Deixa eu ver aqui. A reflexão, eu vou ler rapidamente, vou cometer esse pecado, mas é curtinho. Você é um líder generoso? Busca continuamente meios de contribuir para as pessoas? Você está doando dinheiro para algo maior do que você? Para quem está doando seu tempo? Está servindo com a sua vida ao próximo? Está ajudando aqueles que não podem ajudá-lo ou não podem dar nada em troca? O escritor John Boone afirmou: você não terá vivido o dia de hoje até que tenha feito algo a alguém que jamais poderá retribuir. Se você não estiver fazendo doações nas pequenas áreas de sua vida, provavelmente não é tão generoso quanto um líder poderia ser. Como reforço, ele diz: sempre doe alguma coisa, pegue algo que é importante para você e doe para alguém, algo que você tem algum tipo de avareza, sentiria muita falta, como exercício de generosidade. Ele diz: se possível, doe anonimamente, né, para chegar e dizer: ó, oh, aqui minha camisa preferida, tô dando para você porque sou generoso. Ele dá outra dica: use o seu dinheiro para produzir. E aí é aquela coisa lá da riqueza, né? De gastar a riqueza ou o dinheiro, né? Para o bem de outra pessoa com algo significativo. E, por último, das sugestões, ele diz: seja mentor de alguém. Porque ele diz: se você é um bom líder, você chega num nível de generosidade que você acha aceitável para um líder, ele diz que talvez você já tenha chegado no ponto de se doar, doar seu próprio tempo para alguém, tornando essa pessoa alguém tão bom quanto você é. E eu acho isso interessante, porque isso realmente é o coração, eu acho que de um líder, é formar outros líderes, né? E peraí, que eu estou vendo aqui. Na ação diária, né? Ele instiga a gente a dizer o quê? Ele diz que teve um cara riquíssimo, gostava de fazer umas pesquisas, e ele foi para a Índia fazer pesquisa. Na primeira viagem dele, ele foi de Rolls Royce, né? Que é um carro muito chique. Acho que é o carro da rainha da Inglaterra, que ela anda nele. Enfim. E ele voltou da Índia com uma paixão no coração que foi de doar as coisas, de gastar tempo doando coisas para pessoas. E aí ele, nas outras viagens dele, ele começar a falar com outras pessoas para elas doarem coisas para ele poder doar, né? Para os pobres. E aí teve um poeta indiano que escreveu uma frase para ele que diz assim: tudo que não for doado é perdido. Aí ele instiga, assim, ele acaba o capítulo com mais uma pergunta, que é: o que você está perdendo atualmente por retê-lo? E eu acho que ele enfatiza essa ideia,
né, enfatizando, ele crava aí essa ideia mesmo de se você acha que algo é seu, você pode estar perdendo essa coisa, né? E para mim fez sentido, por mais que aparentemente seja de um indiano ateu, né, que ele não cita aqui se ele é cristão ou não, mas essa frase é muito pesada. Tudo que não for doado é perdido. E isso para mim é forte, né? Traz um significado muito forte para nossa reflexão. Por último, gente, o capítulo de educabilidade. E eu vou pular para as partes principais das principais. A frase não vou ler as duas, só vou ler uma, que é a curtinha, que é assim: o que importa sobre a educabilidade? Para continuar a liderar, continue a aprender. O que importa é aquilo que você aprende depois de conhecer algo. E para alguns que entram em coisas novas, a ideia que você tem no começo é que aquilo é estranho, que aquilo é que você não, pode não desempenhar bem, mas isso é ilusão. Você deve continuar a aprender coisas novas, continuar a se envolver com novas experiências e conhecimentos. E aí, de verdade, entre esse sentido dessa frase, o que importa mesmo é o que você faz, né? Depois que conhece aquilo. É o que você aprende depois que conhece a coisa. Você está se envolvendo. Isso é muito bom, né? É, ele enfatiza nesse capítulo que é muito importante, ele dá o exemplo de Charlie Chaplin, que mesmo sendo muito importante para a época dele em relação ao cinema, e se tornando diretor de cinema, e se tornando dono de estúdio, continuou na humildade de tentar continuar, aliás, de continuar a aprender, e, e ele diz que ele usa isso para dizer que você não deve se cegar com o status quo quando é líder, que você realmente não deve se iludir com a influência que você já atingiu, com o suposto respeito que alguém deve ter a você. E ele vai enfatizar: o seu crescimento determina quem você é. Quem você é determina quem você atrai. E quem você atrai determina o sucesso da sua organização. Obviamente, ele está falando para líderes, né? Com a ênfase aqui mais para profissional. Né? Mas isso se aplica facilmente a líderes da igreja. E aí você substitui a organização por igreja. Hum, ele, ele enfatiza também para você cure sua doença do alvo, que não é porque você já atingiu uma meta, que às vezes até um sonho seu, você deve parar, estagnar, você tem que continuar, né? Aí ele cutuca dizendo assim, instiga dizendo assim, com a frase de Ray Kroc: enquanto você estiver verde, estará crescendo. Assim que amadurecer, começará a apodrecer. Acho que depois dessa ninguém quer estagnar. Supere o seu sucesso. E aí essa é a ideia, né? De, mesmo atingindo a meta, mesmo se você foi bem-sucedido no passado, tenha cuidado, né? O que você fez ontem, ainda que ele pareça grande, pode insinuar que você não fez muito hoje, né? Você não fez o suficiente do hoje, no caso. Renuncie a atalhos. Aí aqui um dizerzinho que ele pegou de uma amiga dele, que diz assim: a distância mais longa entre dois pontos é um atalho. Não, que é literalmente reflete o quê? Paga-se um preço por tudo que tem valor na vida. Então, se você deseja crescer em determinada área, descubra o que será necessário, inclusive o preço a ser pago, e então esteja pronto a pagá-lo. E vá pagá-lo, né? Detalhe. Barganhe seu orgulho. E aqui ele faz ele faz até ele fecha com a ideia de que enquanto você é orgulhoso, você não cresce. Enquanto você é orgulhoso, você se está impedido de aprender. Então, se você tem uma atitude humilde de não
achar que sabe tudo, usando a Bíblia como referência, se você não é sábio aos seus próprios olhos, você cresce. Você tem ainda a oportunidade de crescer. E aí ele fecha, né? Para tudo que se ganha, perde-se alguma coisa. Para ganhar crescimento, desiste do orgulho. Eu acho isso muito equilibrado, muito sóbrio. Diz também, nunca cometa o mesmo erro duas vezes. Aí ele diz que Roosevelt, né, Teddy Roosevelt, diz que aquele que não comete erros não faz progresso. E é verdade, mas aí ele sugere, cometeu erro, esqueça o erro, mas lembre do que aprendeu com o erro para não repeti-lo. Né? Lembre do aprendizado. Esqueça que errou, não precisa ficar com a bagagem de culpa na mente. Né? E aí, aqui, espero que a gente ainda tenha tempo, porque aqui tem uma coisa, a mais pesada desse capítulo, sobre a educabilidade, que ele diz assim: quando eu era criança, criado na região rural, eu vi um cartaz no armazém que dizia: se você não gosta do que está colhendo, preste atenção na semente que está plantando. E às vezes a gente está colhendo, eu vou dizer assim, uma questão prática, a gente está colhendo a arrogância das outras pessoas e achando que o erro está nos outros. E aí a gente tem que verificar se a gente não está tendo atitude primeiro, né? Plantando a arrogância primeiro, para não estar colhendo ela, né? Ou plantando algum tipo de, como líder, de autoritarismo, ou plantando algum tipo de determinismo, ou mesmo de orgulho, de não abertura. E aí, quando é a nossa chance, quando é a nossa vez de receber o feedback, a gente recebe feedback duro, né? E aí é uma chamada reflexão mesmo isso. De você verificar, eu vou até ler de novo. Se você não gosta do que está colhendo, preste atenção na semente que está plantando. Ele vai e diz, para melhorar sua educabilidade, você pode fazer o quê? Observar como você reage ao erro. Ele dá a dica de você pedir a um amigo que descreva para você, você perguntar a um amigo seu como é que você reage quando você está errado. E aí é uma boa dica, né? Porque quem vê de fora vê melhor, né? Aí ele vai continua sugerindo sobre educabilidade, tente fazer algo novo, se envolva com algo que te instiga a crescer e continuar a crescer, né? Aprenda na área dos pontos fortes. Aí aqui ele instiga dizendo que você pode ler de 6 a 12 livros por ano sobre liderança ou a sua área específica que você quer ficar melhor e continuar a crescer nessa área, já que você é um especialista, deve evitar que você se ache, né? E quando você está nesse processo contínuo de aprendizado, ele enfatiza, você não se esgota, você sempre tem aquela disponibilidade de aprender e nunca está cheio. Isso é bom. E por último, só vou ler aqui a análise diária dele, a ação diária, desculpa, que é: depois de conquistar seu terceiro título de campeão mundial, Tuff Hindman não fez uma grande comemoração. Ele foi direto para Denver para iniciar a nova temporada de treino. E todo o processo de novo. Então comentou: o touro não se importa com o que eu fiz semana passada. Seja você um novato inexperiente ou um veterano bem-sucedido. Se quer ser um campeão amanhã, seja educável hoje. Esse é um dos capítulos que acaba sendo uma pergunta, né? Ele sugere diretamente para que a gente seja educável. Isso é muito bom. E é isso, gente. Ficou corrido, eu acho, por causa do tempo, mas foi por causa do tempo que ficou corrido, né? É realimentável a razão pelo qual eu corri tanto nessa leitura, nessa análise. Alguma pergunta? Alguma sugestão para a próxima Muito, análise? muito boa a exposição aí, Felipe. Agora vamos abrir aqui, né? Vai ficar complicado com a Ailton aqui, mas se alguém puder olhar o que a Ailton Lê. lê Eu estou aí. olhando, eu estou olhando. O que ele Nildo e escreveu, eu vendo. Maurílio, tem alguma coisa aí? Maurílio, melhorou aí o celular? Será que melhorou? Nildo, Eu, eu acho que não. você diz alguma coisa a respeito?
Guardou alguma coisa assim, pelo menos de um modo geral? Enquanto eles estão se Hoje, preparando, eu fiquei é, observando, eu fiz aqui algumas anotações, achei interessante, de um modo geral, por exemplo, essa questão da aprendizagem, né? Então, realmente, eu penso muito nisso. O tempo todo nós somos aprendizes, né? Então, aprender é, sempre. Não tem como a gente dizer, eu já aprendi suficiente agora, porque a escola, ela nos limita muito, ela nos dá um certo conteúdo e a gente pensa que aquele conteúdo da escola, da universidade, tá bom, e a gente não pode mais prosseguir, porque a gente não é mais obrigado, né? E eu acho é, que a maturidade está exatamente quando a gente continua a aprender sem ser obrigado. Por exemplo, nós estamos aqui conversando. Ninguém é obrigado. Quem quer vir, quem não quer, né? Mas a isso já maturidade. é bom, né? Hã? Isso já é bom. É, a maturidade está exatamente nessa falta de obrigação. Então, quando a gente quer aprender, não nos limitamos a alguém estar dizendo a gente que aprenda ou não. Então, é muito importante essa lição aqui que ele coloca do aprender sempre, né? E a outra coisa interessante, ele faz a diferença entre aí no contexto, né? Aprender e conhecer, né? Tem uma parte aí que ele diz, né? Aprender depois de conhecer. Tem uma frase que coloca aí. Isso. É o importante Porque uma é o que coisa você aprende e depois se conhece a coisa. você e eu termos as informações. Aprender é a ação, é eu saber colocar em prática o que eu recebi de informação, de conhecimento. Tem É uma viver a música, reprodução daquilo, né? tem uma música, não sei se vocês conhecem, que diz assim: a lição sabemos de cor, ou seja, informação, né? Isso. Agora nos resta aprender, que é exatamente a ação. É muito interessante isso que ele coloca. E a questão que eu acho importantíssima é humildade para aprender. Então, se eu não me disponho a aprender, e se eu seleciono, né? Por exemplo, se eu acho que não vou aprender com determinada pessoa, pode ser que eu esteja muito enganado com isso. Eu tenho que aprender alguma coisa da pessoa vai me dizer que eu não sei, né? Pronto, nas entrelinhas ele diz assim, algo muito parecido com isso. É, ele diz assim que se eu tô envolvido em alguma situação com alguém ou no geral e acho que aquilo que não vai sair nada dali, é um perigo. É como se sentisse sábio já aos próprios olhos. Exatamente. E, e a maturidade está exatamente nisso, né? Eu me lembro de um pensamento lá da carta aos Filipenses, eu estava até me lembrando dele hoje, se não me engano, que Paulo diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. Assim Olha a mesmo. questão do equilíbrio aí, né? Então, eu aprendo com Felipe, com Nildo, com Mateus, com Maurílio, e eles aprendem comigo, o equilíbrio. Então, todo mundo, Não, na sua experiência, você digamos assim, é o que sabe mais do que eu. Eu, na minha experiência, sei mais do que você, e aí a gente faz o equilíbrio, né? isso. E casando o que você disse anteriormente, que foi o que o autor disse, né? Sobre continuar a aprender o que Provérbios diz, eu acho que ele não quis botar Provérbios ali, Sim, mas quando ele. Acho que é Provérbios mesmo que diz assim, se não é Provérbios, é Eclesiastes que diz assim: continue a aprender ou esteja sempre aprendendo para que não esqueça aquilo que já sabe. Provérbios, exatamente. Então, a manutenção
do conhecimento pela ação contínua de aprender. Exatamente. Né? E uma outra coisa que eu achei interessante, já para o final aqui desse último capítulo, parece que foi o último capítulo, se não me engano. Plante, falou lá, né? Planta, e aí eu coloquei aqui, na verdade, o que está querendo dizer é o seguinte: plante o que quer colher. Eu devo plantar Isso. o que eu quero colher, senão pode ser que eu fique frustrado. Então, eu quero colher alguma coisa, eu quero colher. Né? Isso, A ideia, isso, né? isso, isso. Ele disse lá Deus Esse é o lado, como é que eu posso dizer? O correspondente positivo do que ele disse. Exatamente. Né? O que ele disse é meio que correspondente negativo, mas no sentido prático e bom ainda. Porque ele disse, se você está colhendo algo que não gosta, verifique o que você está plantando. Que, consequentemente, quer dizer, planta o que você quer colher. Né? Completo sentido aí, muito bem. E uma outra coisa que realmente é muito importante, que eu tenho enfatizado muito com vocês, que eu estou colocando aqui com minhas palavras, é que ele diz assim, ler o máximo possível, né? Quando ele coloca que aprenda leia de 6 a 12 livros por ano, né? 6 a 12 livros da sua área, que você quer ser especialista. Leia, isso aí eu gosto muito de pensar sobre isso. E aí tenho enfatizado o seguinte, qual é a nossa área como cristão? É a gente cada vez mais conhecer as escrituras, né? Por isso que eu tenho dito, eu tenho muito enfatizado isso. Leia pelo menos um livro das escrituras por semana. Um livro pequeno é possível de ler, uma carta de 6 capítulos, de 5, né? Então é possível. É possível ler um livro maior por mês? Ter um mês, por exemplo, há uma sugestão de Mateus aí que este mês que se leia o Evangelho de Lucas. É possível ler no mês o Evangelho de Lucas. Então, são 24 capítulos. Então, ele fala que 12, pelo menos de 6 a 12 livros, né? No caso da Bíblia, das Escrituras, mesmo que a gente não leia um outro livro, mas como cristão, né? Como cristãos, se nós lermos o máximo possível as Escrituras, leremos praticamente a Bíblia toda, ou quase toda, por ano, né? Pelo menos o Novo Testamento. E, é claro, outros livros, como este que a gente está trabalhando agora, outros. Você, por exemplo, ainda agora, você citou um autor e disse assim, vou ver se eu encontro esse texto, esse livro, tal. Então, um livro ou um texto, nós que somos leitores que queremos amadurecer, não podemos ficar satisfeitos com um texto. Um texto leva a outro texto, e o outro texto leva a outro texto. Então, a gente vai avançando nesse conhecimento. Então, esse conhecimento que ele coloca aqui tem muito a ver com a leitura de livros, que nós vivemos numa sociedade letrada, né? Nós não vivemos numa sociedade que tudo é oralizado, não, é letrado, então a gente precisa se envolver com leitura, isso é muito importante o conselho que ele dá aqui. Na verdade, isso crava, né? Eu acho que isso marca essa área de aprendizado. Você vê, tendo base como Provérbios, você vê Salomão andando com Davi quando é pequeno, e aí Davi ensina as coisas a Salomão. Salomão escreveu o que escutou para que aquilo fosse perpetuado. Mas aí você vê também Davi antes, tendo como referência a leitura. Davi faz, né? Medita na tua lei, né? É verdade. E no caso também, Davi também fala sobre decorar, que não é decorar, né? Que no sentido mais eu vou dizer até assim, no sentido mais utilizado por você, Eliseu, é entranhar, né? Que a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Tem a ver com né? o significado. Mas tudo isso tem relação com ler, tem relação com continuar a aprender, tem relação com melhora.
né? Ou tem como consequência a melhora, né? As relações. Tu tá sempre aprendendo, tá sempre lendo, tá sempre meditando, né? É E como verdade. resultado melhoras. E uma coisa que também me chamou a atenção, naquele capítulo sobre... Tem aquela ilustração de Michelangelo, né? Sim. Me chamou muita atenção isso. Comprometimento. Do comprometimento. Então, alguém perguntou, né? Ele estava lá na capela assistindo e fazendo lá a arte dele num canto escuro, ninguém parece que ia É, ver, né? E alguém perguntou, é. mas por que você está tão dedicado a isso? E ele diz que ninguém vai Deus ver. verá. Não, mas Deus vê. É muito É. interessante isso, porque lá em Mateus, né, no capítulo 6, Jesus fala sobre essa questão de fazer as coisas em secreto, né? E é Deus que vai dar a recompensa. Então, eu tenho para mim que a gente precisa muito levar em conta isso, levar seriamente isso. Eu não tenho que fazer as coisas para os outros verem. Eu tenho que fazer porque é certo fazer e eu tenho que fazer. É uma coisa que tem a ver com a nossa ética em relação ao reino de Deus, né? Independente de É. ser visto ou não, né? É Interessante. um clamor pessoal. É um clamor É, pessoal. Eu digo pessoal que eu digo íntimo do coração, é, mas que é voltado para o íntimo secreto, né? é, A pessoa com Deus. Isso exatamente. mesmo. E uma outra coisa que ele colocou é doar é a coisa mais importante na vida. E me lembrei lá de Atos, eu acho que ele se baseou em Atos, no capítulo 20, versículo 35, né? Que é uma citação de Paulo. Paulo cita uma palavra de Jesus, que Jesus diz assim: mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, acho que ele se baseou em Atos. Ele não citou, Ei, né? Ele não costuma é, citar as referências, é, mas ele se baseou nisso. eu estava dizendo antes isso, antes de a gente começar oficialmente, né, eu estava dizendo, você percebe que tem a parte da. Como eu disse, eu vou dizer as palavras que eu disse antes de vocês entrarem. Eu falei que as coisas que esse autor fala, ele é um pastor evangélico, só que ele está escrevendo aqui para liderança, para líderes profissionais. Aí ele escolheu não usar as referências bíblicas. Aí eu fui falei, antes de vocês entrarem, que quando ele. Para quem já tem a sabedoria do alto, que já tem o Espírito Santo como guia da vida, completa o sentido do que ele fala e a referência é a palavra. Quem não tem, mesmo assim, já se dá bem, porque, porque é algo com muito sentido de sabedoria, né? É verdade. Mesmo E que aí não a pessoa vai seja viver direcionado por Deus diretamente, mas a pessoa ainda usufrui, né? é, É verdade. e, e nessa porque assim, eu acredito que não é nem pelo que eu acredito, aliás, eu tô dizendo pela como a coisa funciona, essa questão da doação, tem todo tipo de gente, isso eu estou acompanhando algumas coisas de também de investidor, dessas coisas. Não estou especialista no assunto, não, mas estou acompanhando algumas coisas. Mas eles dizem, sabe? Eu fiz um curso de educação financeira dado por um cristão. E aí ele disse, ó, eu tenho feito curso até em São Paulo, já fui a São Paulo fazer curso, daqui a pouco, quem sabe, vou para o exterior fazer curso. Mas eles culpam os cursos que eu faço de gente que é ateu, dizendo doe parte do seu dinheiro porque volta para você. É, e é um princípio bíblico, inegável, né? Pode É, não estar lá tão conhecido como João 3,16, mas que está lá, tá, e que é importante que a pessoa faça e que você tem gente abertamente dizendo, ó, você quer prosperar, você quer receber algo positivo, dê também, faça também, doe também. Né? isso abrange qualquer área. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Toda vez que, por exemplo, você agora, Felipe, você fez essa exposição, então você doou. Quando você doa, Sim, você adquire cada vez mais, porque
esse conhecimento, essa informação que você está compartilhando, ela está voltando para você reprocessada, ressignificada. E você ganha muito mais. Então, em Sim. qualquer área a gente ganha. Esse doar é muito interessante. Se a gente for não se limitar só a dinheiro, a gente, como ele colocou aqui no texto, né? Ampliar esse doar a várias outras áreas, muitas outras áreas. Pronto. Quando ele fala lá, acho que foi na generosidade, que ele é a ponta da lança da generosidade, o que é a última dica que ele dá sobre generosidade, não a última reflexão, a última dica é que ele diz fa, é, faça um líder, mentorie alguém, né? Faça um líder como você é, Sim, né? Do que você for exatamente. bom, doe a si mesmo. Ele diz, o ápice dessa generosidade é você doar o seu tempo Uhum, de modo que você faça alguém ser tão bom quanto você já é, né? Caso você já tenha atingido algum certo nível. E, e exato. vai nessa linha, né? E vai nessa linha aí também. É Fecha isso. muito com essa linha. Isso é muito bom. Tá tudo E, interligado ó, até, eu os acho. outros meninos, então, Nildo, já tem alguma coisa aí, Nildo, para dizer? Não. Maurílio, tá bem aí o celular, Maurílio? Matheus, tem alguma coisa aí para dizer? Eu acho que o povo dormiu. Não é muito Será? difícil, não, mas quem sabe Mas eles não tem absorveram problema. bem. Como eu estou gravando, depois eu vou mandar o, o link para quem quiser abrir e ver algumas coisas que muitas vezes a gente fica conversando e termina esquecendo depois, né? Um grande É. problema que temos, que precisamos corrigir isso, é a gente retomar aquilo que a gente está aprendendo. Por isso que a releitura é importante, por isso que ouvir de Matheus, novo é importante, né? Matheus disse aqui, eu não dormi, mas já vou ir. Ok. O- Bom, Certo. foi muito boa a exposição, Felipe. Então, semana que vem, nós continuaremos com a parte de. Espero que a Amanda possa, né? Semana que vem, Sim, espero que sim. ela possa, então, compartilhar os outros capítulos, né? Ou mencionar algum desses. Mas, basicamente, se você puder, já entre em contato com ela e diz que trabalhou, fez uma exposição de tais capítulos, e então ela pode trabalhar os outros que não, não foram contemplados hoje. E aí a gente faz de modo geral, né? Claro que a gente não pode, se a gente fosse conversar mesmo, cada capítulo, assim, seriam vários encontros, né? É. Mas a ideia é que a gente Aí, possa, eu já estou pegando essa ideia, a ideia é que a gente possa ler o livro, né? Eu já estou lendo, já estou aqui com o é, livro. Inclusive, eu já li até, estou lendo até o outro, né? Que peguei, assim, meio indiretamente, assim, sem, não entendi bem, eu acho. não, que jamais seria prejuízo, mas Não, pelo que eu vou dizer, assim, ao menos eu não tinha noção que é meio que espelhado, né? esse aqui eu Mas estou pelo que percebendo que você tem muita coisa, falou, tem algumas ideias do outro. é meio que É, espelhado e eu é, tô achando isso interessante. Agora eu quero ler basicamente. o outro. É. Agora É eu muito quero ler o interessante outro. também, porque a gente pode fazer uma relação, né, de um livro com o outro. Pois bem, então. Isso. Então, nós vamos, então, ficando por aqui, né? Vamos fazer uma oração e estaremos, então, de volta. Amanhã eu estou abrindo para... Eliseu, só para não se perder, só para não se Diga. perder. É uma coisa que me passou pela mente agora. Porque um livro é as irrevogáveis leis, né? O outro é as indispensáveis qualidades. Aí, isso me suscita é que as irrevogáveis leis está arremetendo à situação e, e, a, e a questão da qualidade remete à pessoa que vai estar vivendo a situação. Entendeu Hum, mais ou menos? sim, Né? Eu acho que um livro.
quem sabe, não li o primeiro, né? Mas acaba remetendo a isso, a situação, o contexto da lei, da regra a ser vivida, só que esse é por dentro, né? É a pessoa agindo na situação. Enfim, Eu tenho para quem mim, sabe não dá para fazer comparei ainda, esse eu não paralelo. comparei, eu não comparei ainda, eu tenho para mim que as 21 indispensáveis qualidades de um líder, e em relação às 21 irrefutáveis leis da Leis, liderança, eu acho que elas ficam se equivalendo. Né? Ó, 21 é como se uma estivesse equivalendo a a outra, né? outra. 21 com 21. Acho que depois eu vou fazer essa comparação para ver. Mas parece que tem a ver com isso. Depois você tira a primeira a tema não, você tira a primeira a dúvida, depois a gente debate. Ok, foi bom, foi muito bom hoje. Muito interessante termos esses encontros. Seria muito bom que a gente desenvolvesse essa cultura, né? Espero que possamos não só trabalhar livros que não estão na Bíblia, mas também o próprio livro algum livro que a gente puder trabalhar das Escrituras, e vai ser muito interessante estaremos colocando em prática, né? Isso que ele coloca sobre a aquisição do conhecimento, né? Sim, Ok. exatamente. Vamos botar para frente e refletir. Vamos orar então. Nós te agradecemos, Senhor, pedimos a tua bênção para todos que estiveram agora, Ailton Mateus, Josenildo, Maurílio, Felipe, e eu, que nós estivemos aqui conversando sobre esse livro. Pedimos a tua bênção para os próximos encontros que vamos ter não só sobre a tua palavra principalmente, mas sobre a continuidade desse livro. E a tua bênção de saúde para cada pessoa, meu Deus. Tua bênção para a tua igreja. Que o teu Espírito Santo opere em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Amém. Então, amanhã eu estarei abrindo, né? Quem quiser participar, eu estou abrindo aqui para a gente conversar mais algumas coisas. Amanhã vai ser sobre as escrituras, né? Sobre o livro, só na próxima semana. Até mais, então. Vai dar certo. Até mais. Valeu. Deus abençoe a todos. Amém. A todos.